Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Eu estava pensando em começar esse podcast de uma forma com um assunto pré-definido, mas eu decidi começar de uma forma mais freestyle e vendo o que vai dar, porque eu acho que é mais raiz o podcast. Quando o podcast ele é feito dessa forma, ele é mais autêntico. Ou talvez só seja uma desculpa para fazer o podcast mal feito, porque é mais fácil, talvez, eu não sei. Mas é isso aí, e vamos para mais um podcast nesse canal extremamente underground e desconhecido, navegando pelo oceano imenso da internet. Até um tempo atrás eu estava meio esperançoso de começar a ganhar dinheiro com esse podcast, mas pelo que eu estou vendo, eu acho que não vai rolar, pelo teor desse podcast e também pelos últimos acontecimentos, né? Aquele cara do Campari, ele viralizou e cara, um monte de cara se cagou basicamente por causa daquilo. Teve lá o Trunks do Futuro, que privou o canal dele. Ele disse que não foi por isso, mas teve um incentivo. O Epifania lá, que teve que fazer um outro canal e vai ver se vai dar certo, porque o YouTube quis apagar o cara. Apagar o canal do cara, né? Não é que matou o cara, mas quis apagar o canal dele. Não apagou, mas deu aquele famoso shadow ban, né? Onde o seu canal não é mais visto. E incrivelmente o meu canal, ele não tá passando por isso. Ele tá muito pelo contrário. Ele tá sendo mais e mais recomendado. Quanto mais eu posto, é claro que gradativamente, mas ele começa a ser ainda mais recomendado para as pessoas. É claro que é bem gradativo, mas antes eu precisava postar em grupo, né? Eu tenho um grupo, chama-se Esgotosfera. Você vê lá que o pessoal lá daquela podosfera, vamos chamar assim, tem uma autoestima excelente, né? O nome do grupo é Esgotosfera. Mas foi de lá que veio. Tá, não foi de lá, né? Já existia. Já existia, por exemplo, Saco Cheio, já existia Cagando e Andando. Mas, por exemplo, Sociedade Primitiva, ele já existia antes também, mas ele ganhou força justamente por causa daquele grupo, né? E daí começou a surgir outros grupos, outros podcasts que começaram a surgir na panelinha do grupo do Saco Cheio, só que aí, como estava ficando muito grande, eles criaram esse grupo chamado Gotosfera, que era só para postar os podcasts. Agora já está meio morto esse grupo, mas chegou uma época que era bem movimentado. E eu lembro que no começo, se eu não postasse meus podcasts lá, eles não tinham praticamente visualização nenhuma. Mas agora eu não posto, às vezes eu nem posto em lugar nenhum meu podcast, eu só posto no canal mesmo e em nenhum outro lugar. E eles já estão tendo uma relativa quantidade de visualizações. Eu acho que é porque, por mais que eu ache que eu crie, entre aspas, um conteúdo mais extremo, mais cru, eu ando colocando bastante o freio de mão no que eu falo na internet. Ainda mais agora que um amigo IRL que eu tenho descobriu esse podcast, ele meio que pediu e eu acabei mandando para ele. Então, antes disso eu já estava com meio que o freio um pouco ligado. Eu estava pensando, cara, eu não quero continuar gravando esse podcast sem ninguém saber. E ao mesmo tempo, o que você ganha, entre aspas, falando a verdade ou a iluminação, além de uma arma apontada para sua testa, sabe? Meio que não vale a pena. Compensa muito mais se eu quiser falar alguma coisa mais, alguma verdade mais, sei lá, alguma verdade mais reveladora ou mais extrema. Compensa muito mais eu fazer isso de uma forma artística do que eu fazer isso através simplesmente falando, porque quando você faz, por exemplo, uma música ou sei lá, um livro contando uma história, é outros 500, entendeu? É uma interpretação, você consegue fazer muito mais coisa, você consegue ir muito mais longe e as pessoas vão entender. Assim, você tem que passar de um limite, você tem um limite muito maior para você passar para as pessoas começarem a encher o seu saco.
E em um podcast não, você fala e é isso, é só um cara falando. Então é muito fácil, dependendo do que você fala, aquilo você tirar de contexto e você acabar se fudendo. Porque um podcast é quase que uma conversa, só que em forma de monólogo. Então, vai ter horas que você vai estar falando sério, vai ter horas que você vai estar brincando. Mas como é sempre simplesmente uma pessoa falando, é meio difícil conseguir fazer essa diferença entre qual momento você está falando sério e em qual momento você está brincando. Então é, entre aspas, uma arte, a arte da comunicação, que é muito fácil você ser mal interpretado e tomar no cu e levar um shadow ban e coisa do tipo. Mas incrivelmente eu não estou levando nenhum shadow ban. Meu canal, assim, pelo esforço que eu ando fazendo, o único esforço que eu ando fazendo é de simplesmente manter uma constância de gravações, mas nada além disso, e mesmo assim eu ando conseguindo ter uma média boa de visualizações, provavelmente porque eu ando fazendo um conteúdo um pouco mais fluffy, mais fofo talvez, mais bonitinho. Eu não sei, mas meu podcast anda sendo, assim, para os padrões, por exemplo, os meus padrões antes era um ou outro podcast ter 100 visualizações, os outros terem 5, 7, 10. Agora a maioria já está batendo 70. Está sendo um progresso bem lento, porque tem muito podcast aí, inclusive desses da Esgotosfera, que provavelmente em 6 meses já estava estourando, entre aspas, né? Já tinha pelo menos 5 mil visualizações por episódio. Tá, 5 mil não é tanto, mas sei lá, umas 1.000, de vez em quando 2.000, de vez em quando 3.000. E o meu ele tá bem desconhecido. Talvez eu simplesmente seja incompetente, talvez isso simplesmente não seja para mim, ou talvez eu simplesmente não tenha ido com tanto foco, porque... Ah, porque sim, né? É uma coisa que no fim das contas eu acho que não vai dar dinheiro, pelo menos não desse jeito. E na verdade esse meio da comunicação, ganhar dinheiro com comunicação é um negócio bem, vamos colocar, é até bem simples, mas ao mesmo tempo é simples, mas não é fácil, vamos colocar assim. Porque é simples, porém difícil, porque você tem duas formas de ganhar. Você tinha, talvez, vamos colocar assim, duas formas de ganhar bastante dinheiro com comunicação. Uma delas era fazendo um conteúdo extremamente genérico e viralizante, e a outra era fazendo algo fora da curva, mas que possua um público fixo. Por exemplo, o que é o desinformação, o que é, sei lá, o que era, por exemplo, o Flow Podcast e o Joe Rogan lá, que diz que também tá na mesma pegada do Flow de hoje, que é um negócio mais... Dizer que o Flow hoje virou um chá da tarde, ninguém mais fala... ninguém mais é autêntico, por exemplo. E diz que lá no Joe Rogan meio que tá a mesma coisa, eu não sei, porque o meu inglês não é tão bom assim. E eu não curto ficar vendo podcast gringo, porque como ainda estou aprendendo inglês, vídeos curtos ajudam pro cara aprender, mas podcast não dá. Podcast é 2 horas. Só quando eu já estiver no nível que eu consiga só ouvir o que os caras estão falando e entendendo a maioria das palavras, pelo menos, o que não é o caso ainda. Mas eram essas duas formas que você tinha para ganhar público. Ou você fazia um conteúdo genérico e extremamente viralizante, ou você fazia um conteúdo fora da curva para atrair um público específico, porém extremamente fiel a você. O problema é que a primeira forma, hoje, é quase como, sei lá, ganhar na loteria. É quase como, sei lá, prestar um concurso público. Porque o que tem de gente fazendo conteúdo genérico e viralizante não tá no gibi. Tipo, você olha o shorts do YouTube ou sei lá, o TikTok. Eu não tenho TikTok, mas eu acho que não é muito diferente dos shorts do YouTube. Porque quem posta no YouTube deve postar no TikTok. Então, assim, o que tem de gente fazendo conteúdo simplesmente genérico não tá no gibi, entendeu? Então, assim, eles chamam, né, tem um termo, inclusive eu lembro que pouco antes de eu sair da minha primeira faculdade,
Era isso que estava sendo discutido na faculdade, e que tem uma teoria do oceano azul, né? Que tem o oceano vermelho, que pela analogia desse cara, que eu não vou lembrar o nome agora, o oceano vermelho é onde tem a maioria dos peixes e a maioria dos tubarões, e eles estão se degladiando tanto que o sangue deles faz o oceano ficar vermelho, não sei o que. E tem o oceano azul, que não tem praticamente peixe nenhum, e se você chegar lá, você vai ser o primeiro peixe, lá não tem sangue, não tem briga, não tem nada, porque você está chegando lá primeiro. Então, assim, longa, curta história, o oceano vermelho é como se fosse esses shorts, é como se fosse a maioria das pessoas e a maioria desse conteúdo. O oceano azul seria como se fosse, por exemplo, o Saco Cheio em 2016, sabe, um cara gravando um podcast sozinho, algumas pessoas gostando porque aquilo é cru, é diferente, tem pouca gente fazendo. Esse é o oceano azul, sabe? Poucas pessoas fazendo algo extremamente diferente, extremamente nichado, que vai atrair um número específico de pessoas, mas as pessoas vão ser fiéis, porque vai ser algo que você não vai encontrar em qualquer lugar. Vai ser algo muito fora da curva. Só que, mesmo assim você tem que alcançar, você tem que formar esse público nichado. Para você formar esse público nichado, você tem que se expor, pelo menos no começo, você tem que meio que ser um cavalo de Troia, você tem que ser mais ou menos um cara viralizante, só que com alguma coisa diferente, para as pessoas irem gostando de você, ou então você viralizar porque você é muito diferente e, sei lá, aquilo vai impactar algumas pessoas, elas vão olhar, vão falar, uau, esse cara é diferente, elas vão embora, como funciona com a maioria dos conteúdos na internet hoje, mas um pequeno grupo de pessoas vai ficar e vai continuar te assistindo, te acompanhando, e vão ser para essas pessoas que você, por exemplo, vai, sei lá, vender um copos ou camisetas personalizadas, ou vai vender assinatura, como virou o caso do próprio Saco Cheio, que virou o Saco Cheio TV, e coisas do tipo. Mas primeiro, isso é um ponto muito fora da curva. Eu acho que o único podcast que conseguiu isso foi o Saco Cheio TV, de, sabe, conseguir criar porra, que dicção, hein? Conseguir criar uma plataforma paga. Eu acho que no Brasil é o único, porque o Flow, mesmo no auge dele, ele sempre foi gratuito. E ele sempre ganhou dinheiro porque era aquele conteúdo mais mainstream, que por ser muito mainstream dava muito dinheiro, porque afinal de contas cada podcast tinha 1 milhão de visualizações ou mais. Mas não é o caso, por exemplo, se você for ver os Informação, ou Saco Cheio, ou Cagando e Andando, é um negócio muito mais nichado, cada vídeo se tem 40 mil, 60 mil, assim, 300 mil visualizações é o limite, assim, é o teto. Só que dessas pessoas, desses 300 mil, tem um público fiel que às vezes não deve passar nem de 1.000, só que, sei lá, cada um desses 1.000 que assina por, sei lá, R$ 50 a plataforma, ou 40 ou 30 para poder ouvir os podcasts completos, sei lá, que seja R$ 25, chutando aqui, R$ 25, se 100 pessoas assinam, R$ 25 já dá, pô, tô bom de matemática, 250 vezes 25 vezes 10, 250, dá 2.500. Tipo, não é muito, mas assim, 1.000 pessoas assinando já vira 25 mil, já é o salário de, sei lá, um juiz. Acho que o juiz ganha um pouco mais, mas, por exemplo, já é o salário alto. É um salário alto, 25 mil é um salário alto pra um caralho. E só que para você conseguir isso, você tem que ter um público fiel e que goste de você, que goste do seu conteúdo. E isso não é tão simples assim, não é tão fácil assim, porque a maioria das pessoas elas estão naquele oceano vermelho. Elas não, tipo, elas veem vários vídeos curtos, aqueles vídeos que viralizam um monte no TikTok e nos shorts, mas elas não vão pagar. Se um cara desse ele chegar e falar, olha, se vocês querem continuar vendo meus shorts aqui no YouTube ou no TikTok, vocês vão ter que pagar agora para ver meus stories, meus shorts. A pessoa não vai olhar, não vou pagar, não vou pagar, e o cara se fode, entendeu? Então, assim, o cara só ganha dinheiro porque ele recebe atenção. A atenção faz ele
ganhar dinheiro. As pessoas não estão dispostas a pagar para ver uma pessoa assim. Então você construir um público que seja disposto a pagar para te ver é algo muito fora da curva. E para você conseguir construir esse público, você vai ter que viralizar, pelo menos no começo. E aí que entra o ponto que eu quero chegar. Que hoje, para você viralizar, olha, eu acho que existiam 3 formas talvez. Eu falei 2, mas pode ser que sejam 3 formas. A primeira forma são através desses shorts, a segunda são através de webdocs, que são basicamente mini documentários no YouTube. E a terceira forma era sendo extremamente autêntico, cru e diferenciado, só que de uma forma não é necessariamente mal trabalhada, mas de uma forma mais casual, entendeu? Que era, por exemplo, o que era... Eu sempre uso o Petri porque, cara, é o único que conseguiu. No Brasil, ele foi o único que conseguiu criar uma plataforma de podcast paga. Foi o único, ele simplesmente foi o único. O Flow não fez isso, Podpah não fez isso, o Inteligência, ele TDA não fez isso, e os outros podcasts que tem, eles não fizeram isso, eles não vão fazer, porque se eles fizerem isso, eles vão estar dando um tiro no pé. O podcast do Petri, os podcasts do Petri, foram os únicos que conseguiram meter a mão no peito, bater com força a mão no peito e falar, não, a gente vai cobrar e é isso aí. Você quer ver? Você pague. E deu certo. Eu era uma das pessoas que achava que não ia dar certo, mas deu certo. Primeiro porque eles já tinham um certo público nichado, e segundo porque o público deles era... Como era o conteúdo que eles faziam e fazem ainda, é justamente aquele conteúdo que as pessoas... É um negócio que tu sabe que se viralizar demais, vai dar merda pra você. Então, é um conteúdo que faz sentido não estar no YouTube. E você sabe que faz sentido não estar no YouTube se você escuta os caras há muito tempo. Então, meio que você sabe que se vai fazer sentido não estar no YouTube e você escuta os caras há bastante tempo, é porque vai ser algo muito bom e muito foda. Então, o cara, ele acaba comprando porque, sabe, não é um preço caro e o cara tem certeza que vai ser um negócio nichado. Só que para o cara hoje conseguir juntar esse público inicial e conseguir fazer isso, eu já acho que é um pouco mais difícil, porque hoje, além da plataforma ela já está mais fresca, vamos colocar essa palavra, ainda tem aquela questão que hoje é tudo muito mais cancelável do que era há 8 anos atrás, há 9 anos atrás. É tudo muito mais cancelável e o cancelamento ele é mais pesado. Por exemplo, quando eu fiz... eu já devo ter contado algum... Eu já contei, eu lembro que eu contei em um podcast específico. Quando eu fiz um vídeo falando mal da minha cidade natal, eu, entre aspas, fui cancelado, mas eu fiquei com uma fama de abobado e uma fama de idiota por um bom tempo, mas eu era um abobado, um idiota, entendeu? Hoje, quando você é cancelado, você não é visto como um idiota, você é visto como um monstro e às vezes até como um criminoso. Às vezes por uma piada que você contou, às vezes por uma coisa mal encaixada. Você não é visto como um cara babaca, você é visto às vezes como um potencial criminoso. Então o risco hoje para você conseguir chamar a atenção das pessoas de uma forma autêntica aumentou bastante. Então você conseguir criar um nicho de públicos simplesmente por ser extremamente cru e extremamente autêntico, eu acho que cada dia que passa está cada vez mais difícil. E daí tem essas duas formas, uma sendo extremamente genérico e provavelmente vai dar errado porque você vai competir com um monte de pessoas extremamente genéricas, mas que são muito boas em ser extremamente genéricas. Porque até para você ser genérico, você precisa ser bom na sua genericosidade. Nem sei se essa palavra existe, mas agora existe. E aí, acho que o segundo caminho é o mais seguro, entre aspas, que você pega, você faz um documentário, você não precisa entender sobre o assunto, você simplesmente pega algum assunto, estuda a fundo, mas assim, é como se fosse fazer um trabalho de, sei lá, faculdade, entendeu? Você encara como se fosse um trabalho de faculdade, só que, assim, você vai fazer um puta de um trabalho de faculdade, como se fosse quase um TCC, e posta aquilo na internet, entendeu? Na forma de documentário.
Para quem já estuda, já, sabe, já faz alguma faculdade fodida, mas está sentindo que vai se formar e a faculdade não está servindo, não está ajudando, cara, sabe, você está vendo que você vai se formar e vai ser só mais um fudido, mais uma estatística, cara, aproveita que você já está nessa pegada de estudar alguma coisa para fazer um TCC e algum trabalho idiota na faculdade que provavelmente vai ser arquivado, não vai servir para porra nenhuma. Pega pelo menos essa dinâmica que você se acostumou, estuda alguma coisa a fundo e, cara, e faz um documentário sobre alguma coisa que às vezes você até gosta, você só tem preguiça de explicar para os outros detalhadamente sobre aquilo. E é isso, cara. Eu aprendi isso com o Abraham. Eu comecei a acompanhar os conteúdos do cara e, cara, eu achei genial a forma como o cara fez isso. Incrivelmente eu tô fazendo esse jabá, entre aspas, de graça. Mas é isso, cara. O cara pegou e ele primeiro ele colocou assim, o canal como a Bíblia dos Homens, né? Em tese ele era mais um desses caras red pill, que não sei o que, só que tinha uma diferençazinha, sabe? Você via que assim os vídeos eles eram mais bem trabalhados, era um negócio feito com mais precisão, com mais competência, do que simplesmente um Dom Sano da vida que bota um óculos escuros e fica na frente da câmera falando não, porque as mulheres, porque as modernetes, que não sei o que. E esse cara não, ele quando ele falava de algum assunto, ele realmente fazia uma edição muito boa. Ele não aparecia nos vídeos, ele não precisava aparecer nos vídeos, mas assim, era uma edição profissional mesmo. E toda vez que saía um vídeo novo dele, eu falava, cara, eu preciso ver isso aqui. E uma coisa que eu percebi é que a maioria dos vídeos em português que eu começo a assistir, cara, eu só assisto vídeo lavando louça, sei lá, estendendo roupa, arrumando meu quarto. Esse cara foi o único, um dos outros canais brasileiros que assim, eu assisti um vídeo inteiro, eu lembro disso, eu nem tava aqui, eu tava na praia quando descobri esse canal, e foi um dos primeiros, assim, fazia tempo que eu não sentava para assistir o vídeo, tipo, vou ver esse vídeo aqui, mas é em português, mas eu resolvi clicar porque assim, era uma thumbnail chamativa, era um título chamativo, eu cliquei no vídeo, ele era construído de uma forma chamativa, e cara, eu fui ficando, o vídeo tinha o quê, 20 minutos, eu fiquei 20 minutos sentado vendo o vídeo. Fazia muito tempo que eu não fazia isso com um vídeo em português. Em inglês eu consigo porque eu tenho que prestar mais atenção, mas em português eu não consigo mais, é muito difícil eu ficar parado só vendo alguém falar, a não ser que eu faça isso em 1x, 2x, só que eu só faço isso quando eu quero ver alguma coisa em específico, senão eu prefiro simplesmente não ficar consumindo vídeo na internet. E ele fez isso e o canal era a Bíblia dos Homens, e ele fez isso, e então depois ele mudou o canal para Abraham, e no começo ele mesmo tinha falado, porque eu mudei o nome do canal, porque não fazia mais sentido o outro nome, porque eu resolvi mudar o conteúdo. Eu achei que, sei lá, ele tinha sido meio que uma ocasião do destino que o canal tinha viralizado um pouco mais do que ele esperava, e ele resolveu trocar de nicho, ou tornar o nicho mais abrangente. Mas depois eu percebi que não, era de caso pensado, ele falou isso nos vídeos mais pra frente. Ele pegou um nicho específico e depois que ele tinha capturado esse nicho, ele expandiu o canal dele, ele usou esse nicho como força motor para expandir ainda mais o canal dele. E no final tentar vender alguma coisa, só que assim, a forma como ele fez isso eu achei espetacular. E é uma coisa que, de todas as formas, hoje eu acho que é a mais, assim, é ainda um oceano azul, entendeu? Ser extremamente cru e autêntico não é necessariamente um oceano azul, mas nunca vai ser um oceano vermelho, porque ninguém, assim, a quantidade de pessoas autênticas na sociedade, felizmente ou infelizmente, é baixa. Infelizmente, porque no dia a dia você vai, sabe, é sempre o mesmo padrão, é sempre a mesma chateação, mas felizmente a concorrência para você ser uma pessoa autêntica é muito menor. Só que hoje, infelizmente, é muito mais perigoso também. Então, tem esses dois caminhos para você ser extremamente autêntico, que é você ser uma pessoa extremamente dedicada e profissional, ou extremamente crua
autêntica e destemida. Aí qual escolha você, meu caro ouvinte, vai fazer? Eu não sei, talvez eu não queira fazer escolha nenhuma. Talvez você só quisesse ouvir um podcast e daí você começou a ouvir um coach. Entendeu? Me desculpe se esse foi o caso. Mas eu precisava, cara, sei lá, eu precisava expor esse ponto, né? Porque afinal de contas, é isso, né? O podcast, ele serve para, sei lá, expor pontos. E, e é isso. Tem essas três formas de fazer sucesso na internet. Escolha alguma, ou sei lá, não escolha nenhuma e simplesmente consuma os podcasts, que é uma coisa que eu fiz por muitos anos e também não me arrependo. E é isso aí, até o próximo podcast. Eu vou ver se começo a deixar. Eu já falei isso em vários podcasts atrás, eu acabo nunca cumprindo. Mas vou ver se, além do meu segundo canal, eu começo a deixar o e-mail para caso os ouvintes queiram mandar e-mails, né? E eu faço aí uma leitura de e-mails, porque isso, sei lá, talvez torne o podcast mais dinâmico e facilite para eu criar conteúdo de forma mais frequente também. Mas é isso, falou, até o próximo podcast. Adeus.